Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse webinar sobre limpeza de tanque. Eu me chamo Daniela, faço parte da equipe de marketing aqui da Spray Systems. E eu hoje estou contando com o Alexandre Panzoldo, que é nosso gerente comercial, que vai fazer uma apresentação sobre a empresa, sobre o nosso negócio. E, em seguida, a gente vai contar com a Rita Zolin, que é a gerente de produto, com bastante experiência aí na limpeza de tanques, né? E que vai poder apresentar um pouco mais sobre essa nossa solução e como vocês vão poder melhorar e aprimorar o processo de vocês. Eu espero que todo mundo aproveite bastante. Durante a apresentação, a gente vai ter algumas enquetes, né, para vocês participarem. E, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir enviando pelo chat. Estou eu e uma equipe aqui de olho, né, para a gente fazer esse controle, e aí a gente vai fazer essas perguntas lá no final, né, tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Pode iniciar, Alexandre. Boa tarde. O objetivo nosso aqui é tentar ensinar um pouquinho, nesse curto espaço de tempo, como trabalhar com limpeza de tanques de uma forma um pouco mais eficiente. Limpeza de tanque é só um pedacinho dos produtos que a Spray tem no portfólio, mas é um produto que, até pela legislação atual, é um produto que merece um pouco de atenção. Acho que a gente repara que os vendedores, eles têm, junto com os clientes, muitas dúvidas de que tipo de lavador usar, dos benefícios do lavador. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tá? Vou começar fazendo aí a apresentação do conteúdo, aquilo que a gente vai falar hoje. Eu vou falar só um pouquinho, a Rita vai falar bastante. Se eu conseguir passar a imagem. Passa o mouse em cima, Alexandre, acho que consegue. Já foi. Bom, a agenda, rapidamente, nós vamos apresentar a empresa. Depois nós vamos falar um pouquinho de estratégia de limpeza e por que é importante conhecer um pouco mais sobre o modelo de lavador ideal para a limpeza que vocês vão ter que executar nos seus processos. Depois, os fatores que afetam a limpeza. Dimensionamento. O Tank Tracer, que é um serviço que a gente tem para calcular melhor posicionamento aí dos lavadores. E por que a Spray Systems, sem modéstia, acha que é a melhor nesse mercado, tá? E os casos de sucesso que a gente já tem aí com alguns de vocês, inclusive. Bom, a Spray, ela é uma empresa americana, de origem americana, a matriz é em Chicago. A Spray é líder mundial na tecnologia de pulverização. O que é tecnologia de pulverização, né? É tudo aquilo que a gente trabalha quando a gente tem que fazer uma troca de fluidos, né? Ou uma aplicação de algum fluido, seja ele água, seja óleo, seja um sabão, seja um solvente. Então, a Spray, mundialmente, ela tem essa posição de líder em vendas nesse nicho de mercado, dentro dos processos mais diversos aí. A empresa, desde 1937, né, tem a matriz em Wheaton, que é pertinho de Chicago, assim, 40 quilômetros de Chicago. Por ano se vende aproximadamente 25 milhões de pulverizadores, de bicos ou de lavadores, né? Nesse caso está tudo aí considerado como pulverizador. E a gente tem uma fábrica no Brasil, que é a imagem à direita aqui, em cima, que é um pedaço das outras fábricas que a gente tem no mundo. Nós fabricamos aqui no Brasil cada vez mais itens, a gente está nacionalizando.
por causa de custos de importação, por causa do valor do dólar, né, do câmbio, a gente está nacionalizando cada vez mais. Né? Estamos com um programa de nacionalização de componentes. Ainda alguns são importados, lavadores, inclusive, alguns são importados, mas todo ano a gente está trazendo um pedacinho maior para fabricar aqui no Brasil. E nós temos toda a fábrica aqui em São Bernardo do Campo. Só para vocês saberem, aonde tem fábrica da Spray no mundo, temos nos Estados Unidos, são 3, na China, na América do Sul, só o Brasil, na Austrália, na Europa são algumas. Essa é mais ou menos a distribuição. Temos 100 escritórios de vendas, na América do Sul são 7. Então, estamos aí mais próximos do que qualquer concorrente, isso a gente tem certeza, pelo tamanho da nossa força de vendas, não só no mundo, mas principalmente aqui, que é o nosso negócio no Brasil. Nós temos 25 vendedores, entre externos e internos. A gente sabe dos nossos concorrentes, eles têm uma parcela disso. Então, a ideia é sempre estar e explicar por que a gente acha que a gente pode ajudar de uma forma diferenciada aí os nossos clientes, que são vocês. Temos o maior laboratório de pulverização para desenvolvimento de produtos, não só de lavadores, mas também de bicos, de sistema de secagem, de equipamentos complexos. A gente vai falar daqui a pouco, a gente não entrega só o bico ou só o lavador, a gente entrega também a unidade de bombeamento, se o cliente assim quiser. Bom, aí eu queria começar explicando para vocês que a gente, quando fala de pulverização precisa, a gente vai perguntar isso para vocês e a gente queria saber o quão preciso é o seu processo, né? Eu vim de uma história de trabalhar em indústria automotiva e a gente tem um grau de controle muito grande em alguns processos, né? A indústria automotiva tem muito robô instalado, então você precisa de muita precisão para ter robô. Então, a pergunta que eu faço é o quanto a precisão é importante para vocês, né? Por exemplo, ter um lavador ou um sistema de lavagem, às vezes manual, gastando 5 a 10% mais do que precisa com vazão seja de água, seja de um componente, isso é ruim? Para vocês, isso é importante? Se isso não for importante, a gente talvez vai perder tempo aqui conversando. Mas se isso for importante, eu acho que vale a pena a gente tentar entender que, às vezes, num ano, né, 5, 10%, um pouquinho a mais de água, um pouquinho a mais de tempo numa limpeza, gera lá um resultado bem diferente. Não só em termos de resultado, né, de custo de produção, mas também em termos de sustentabilidade, né? A gente começa a gastar mais água do que precisa, começa a jogar mais químico do que precisa num determinado processo. Então, essa é uma pergunta aí que a gente deixa no ar. Que vocês tenham essa resposta para vocês, e aí temos aí uma equipe pronta para tentar resolver se isso for um problema. A gente gostaria de deixar claro que custo de investimento não é apenas aquilo que se paga, né? A gente, com essa pergunta, a gente quer mostrar que a gente não quer vender só uma caixinha com um lavador dentro ou com bico. A gente quer vender alguma coisa que vai ter uma vida útil longa e que, ao longo dessa vida útil, que isso seja rentável para a empresa que vocês trabalham. Então, não só pensando no custo de aquisição, mas também no custo de vida útil, custo de propriedade, né? E, inclusive, ter um telefone de alguém muito perto para responder qualquer problema que acontecer e ter uma fábrica que fabrica o equipamento aqui no Brasil para poder atender o mais rápido possível vocês, desde que tudo esteja dentro do curso normal, né? Que às vezes acontecem uma série de situações, mas basicamente o que a Spray faz de diferente não é o produto em si, né? A Spray ela atende melhor porque a gente está mais perto, né? A gente tem uma regrinha de ter uma força de vendas bem grande
e está dentro e bem próximo aí de um perímetro aí que é consideravelmente razoável. Então, temos equipe no Brasil inteiro, em quase todos os estados do Brasil. Falando um pouquinho de precisão, né? O que é impreciso, né? Basicamente, um processo impreciso, ele carece de previsibilidade, né? Se você não tem precisão, quando você tem um indicador lá que mede consumo de água, por exemplo, ou gasto de químico, ou gasto com detergente, ou gasto com sanitizante, se você não tem um processo preciso, você tem um processo sem previsibilidade, ou com uma previsibilidade baixa, né? Então, esse é um dos recados que a gente quer dar. Em contrapartida, quando você tem um processo preciso, quando você tem rigor naquilo que você está fazendo, né? Da forma como você está lavando os equipamentos que você utiliza, você tem precisão, você tem exatidão, e isso dá previsibilidade para que vocês todos aí trabalhem da melhor forma. Eu queria fazer uma reflexão e, basicamente, o conceito que a Rita vai estar passando para vocês ao longo dessa próxima hora é que a gente quer tirar o conceito de que se lava apenas com tempo, né? Vocês têm um processo, vamos supor que alguém ainda tem um processo com VAP, uma ferramenta de alta pressão, que trabalhe lá com alguém. Então, quando alguém está lá com aquela ferramenta limpando manualmente, o que não é mais permitido, né? Se está sujo, o cara vai lá e fica um pouco mais, né? Ele passa um certo tempo maior com aquele jato de água naquele ponto onde ele acha que está sujo, né? Então, a gente quer combater isso, né? Não vamos trabalhar com erosão, vamos trabalhar de forma que o tempo, que ele não seja mais o fator principal em um sistema de limpeza, né? A gente fala água mole em pedra dura, né? Não é isso que a gente quer, é exatamente o contrário disso que eu estou mostrando, apesar das fotos serem bacanas aí. A gente quer trabalhar com a água e com o sabão ou com o solvente, e a gente quer mostrar que esse aqui é o método que ficou para trás, né? Não é apenas tempo que importa, tá? Então, o que a gente vai mostrar aqui é um plano de redução de custo, redução de OPEX. Nós vamos mostrar como reduz custo de produção, ao mesmo tempo em que a gente aumenta a sustentabilidade e os impactos, diminui os impactos ambientais, e que é esse o diferencial que a gente gostaria de deixar como mensagem. Então, além da economia em dinheiro, que a gente sabe que é um pouco importante, a gente também tem um compromisso com sustentabilidade. Então, todos os produtos da Spray, não só os lavadores, eles trabalham para economizar alguma coisa, economizar recursos, e, consequentemente, eles são todos sustentáveis. Tá? Então, a gente vai ajudar a usar menos água ou menos energia, consumir menos químico, reduzir contaminação, reduzir riscos, né, de qualidade, de segurança, no caso de limpeza manual ainda, né, em ambientes fechados, e oferecer não apenas o lavador, né? A gente quer oferecer o lavador, algum serviço e um resultado financeiro, né? Que a empresa precisa ter resultado financeiro. Todos nós aqui temos esse objetivo. Tá? Então, com isso aí, eu deixo aos cuidados da Rita, ela vai ter muito mais detalhes para apresentar do que eu, mas a mensagem que eu queria deixar para todos é essa: o tempo ficou para trás. O tempo agora é aquilo que a gente quer ganhar, a gente quer reduzir, a gente não quer esperar tanto tempo para ter um resultado que a gente pode ter em menor tempo se a gente seguir algumas diretrizes aí que vão ser passadas. Boa tarde, vou continuar aqui, mas agora fica com a Rita, ela vai seguir. Boa tarde para todos aí. Obrigada, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Prazer, eu sou a Rita.
Daniela já me apresentou, eu sou gerente de produto aqui na Spray Systems e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os processos de limpeza de tanque. Esse webinar ele vai ser focado em como você pode melhorar o seu processo de limpeza. Então, a primeira pergunta que eu faço para todos vocês é sobre a estratégia de limpeza que cada um de nós utilizamos no nosso dia a dia para executar a asepsia desses tanques. Então, a primeira pergunta que fica para vocês é se o método de limpeza que vocês utilizam hoje ainda é muito utilizado o método manual, o full fill, né, o encher e esvaziar, o método automático, portátil e o método clean in place. Então, entender se essas ferramentas de limpeza, se esses recursos são bem utilizados, se ele realmente é aquilo que faz sentido para o seu processo de limpeza, se é o processo adequado para o seu KPI de sustentabilidade, porque talvez você esteja numa diretriz na sua empresa que você tem que reduzir 25% do consumo de água, 7% do seu consumo de químico, você tem uma estação de tratamento de efluentes que já não suporta mais o aumento de produção, porque você não tem mais para onde direcionar essa água que você utiliza hoje. E, acima de tudo, entender se essa estratégia de limpeza permite que você tenha repetibilidade e confiança durante a execução da limpeza. Ô, Rita, eu vou soltar uma enquete para o pessoal a respeito, né? Quais são os métodos que vocês utilizam para fazer essa limpeza de tanques hoje, né? Então, está aparecendo na tela de todo mundo, se vocês puderem responder, porque aí a gente vai entendendo um pouquinho mais do processo de cada um. Se você quiser continuar, Rita, pode continuar, que daí eu depois trago a resposta. Tá, ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Então, mediante a estratégia de limpeza que cada um hoje utiliza, o que se busca, efetivamente, é limpar e disponibilizar, limpar esse tanque, né? Ou para você atender uma regulamentação, basicamente para você atender uma regulamentação. E a gente pensa que o processo de limpeza bem-sucedido é aquele que brilhantemente passa por esses testes microbianos ou luminescência, né? Então a gente acha o operador ou o próprio clean in place, poxa, está bem executado, o processo foi passado, nós estamos dentro da faixa microbiana que pode ter, e é isso mesmo, o processo de limpeza é isso, ele visa deixar o tanque disponível para a sua próxima bratelada, para o seu próximo processo produtivo. Mas e se você pudesse fazer isso brilhantemente, como você continua fazendo, de uma forma mais rápida, mais sustentável e mais econômica? Então, é isso que nós queremos responder hoje para vocês, é como vocês melhorarem o seu processo de uma forma que você atenda ao que o mundo precisa hoje, que cada vez mais é redução de consumíveis e principalmente aí aumento de produção. Olha, deixa eu trazer o resultado, vou compartilhar com vocês. Teve um empate aqui do pessoal que foi na limpeza manual e na limpeza SIP. E também um pessoal respondeu aqui no chat falando que utiliza tanto manual quanto encher e esvaziar, né? Que aí os dois processos juntos. Então, a gente vai responder se isso é bom, se isso é ruim, para vocês entenderem se faz algum sentido no processo de vocês. Então, como que a gente pode pensar em limpar mais rápido e melhor? E para ajudar a entender como executar essa limpeza de uma forma mais rápida e talvez até um pouco mais efetiva, existem 4 fatores que podem ser trabalhados, que vão trazer uma redução em algum dos pontos no processo de limpeza. E quais são esses fatores? Tempo, ação mecânica, temperatura e concentração, ação química. São os 4 fatores de performance de limpeza dos tanques e que podem ajudar a incrementar a estratégia de lavagem de vocês. E dependendo da aplicação de cada um que vocês têm como estratégia hoje,
ele vai afetar algum outro fator. Por exemplo, se você tem uma ação mecânica baixa, ou você vai precisar de uma concentração química maior, um tempo maior, outra vez até uma temperatura maior. Se você tem uma ação mecânica maior, você vai influenciar os outros 3 fatores de limpeza. E depende da aplicação de cada um desses fatores mesmos, individual, alterando as proporções, que vai fornecer o método de limpeza necessário para você. E todos esses fatores são críticos para a limpeza. A gente não pode falar que um é mais crítico ou menos crítico. Cada um vai implicar numa situação de processo para vocês. E a otimização efetiva desse processo será determinada, né, em como vocês vão combinar esses 4 fatores. Um exemplo que a gente pode dar muito bacana dessa parte dos 4 fatores é a lava-louça e lavar a louça na mão. Por exemplo, quando você lava a louça na mão, você tem uma certa concentração química, um certo detergente, e você tem a ação mecânica de passar ali a buchinha no seu prato para você conseguir fazer a interação daquele detergente, acontecer a saponificação, certo? Quando você coloca esse prato dentro da lava-louça, o processo é muito mais demorado. E o detergente que você utiliza é outro. Em compensação, existem certos materiais que você não pode colocar na lava-louça. Alguém aí já experimentou colocar alumínio ou inox um pouco mais simples na lava-louça para ver o que acontece? Dá briga, né? Porque sai tudo preto depois. Então, cada fator que a gente trabalhar vai ter uma ação. Então, a gente tem que... O que é importante é entender o que essa ação vai trazer de benefício para você. Primeiro, nós vamos falar da concentração química. Se você aumenta a concentração química, existe a possibilidade da redução de tempo, né, de lavagem, você tem uma concentração, um tempo uma ação química sobre o produto a ser dissolvido maior, então você consegue diminuir um pouco o tempo de lavagem, existe essa possibilidade. E existe a possibilidade de reduzir a temperatura da solução. O que não é o caso da lava-louça. A lava-louça, o detergente é tão diferente, a ação mecânica é praticamente inexistente, que você tem que elevar a temperatura e elevar o tempo. Mas cuidado, quando você tem uma concentração química muito grande da sua solução, você vai ter que tomar cuidado com a compatibilidade química dos materiais que compõem. Você vai ter um custo mais elevado de operação com esse químico, a sua estação de tratamento de efluente vai ter que ser revista para receber essa concentração maior, e dependendo exatamente aí do quão concentrado torna-se até perigoso para os operadores. Um outro fator, a temperatura de dissolução, existe a possibilidade de aumento de solubilidade, né? Alguns sólidos, algumas sujeiras em contato com temperatura, ele se torna mais solúvel. E também a possibilidade de aumento da taxa de reação, em situações exotérmicas, né? Por exemplo, o aumento da solubilidade, ela é excepcionalmente válida para contato líquido-sólido quando você tem resíduos serosos e oleosos, mas quando você tem resíduos oriundos de proteína e amidos, isso já não tem tanta efetividade. E ainda tem outros cuidados que precisam ser tomados, né? Você vai ter um consumo energético maior para você elevar a temperatura dessa solução. Algumas vezes você pode até necessitar de isolamento da linha de bombeamento para a segurança da operação, né? Também existe problemas com a compatibilidade das partes dos sistemas que fazem esse bombeamento, inclusive da necessidade de resfriamento dessa solução antes de ser transportado para a ETA. Então, também apresenta alguns problemas aí quando a gente mexe da temperatura da solução. E o tempo de ação, né? Ele aumenta o tempo de residência em contato com a sujidade, pode até alterar a concentração do químico, né? Uma certa diminuição. E não há ação mecânica nesse caso, né? É apenas o contato entre as fases aí, o que você está aplicando na sua sujeira e
o tempo de contato com isso para haver a desincrustação. E o cuidado maior aqui é que quanto mais tempo você gasta para limpar um tanque, menor a disponibilidade desse tanque para continuar o processo produtivo. Então, toda vez que você aumenta o tempo, você indisponibiliza aquele equipamento para a sua área. E isso é muito ruim. E a ação mecânica. Quando você aumenta a ação mecânica, você aumenta a força, né, de contato entre a superfície, com a superfície a ser limpa. E é tido como o fator de limpeza mais fácil e econômico de se incrementar num processo de lavagem. Porque o único cuidado que você vai ter que ter é ter certeza que se o seu processo, se o seu sistema de pressurização tem condições, tem vazão e pressão suficiente para entregar essa ação mecânica para o seu processo. Quando a gente fala em pressão e vazão, tratando isso como ação mecânica, nós estamos falando de impacto. Se falta impacto, né, haverá necessidade de um tempo maior de ação do químico, haverá necessidade de uma concentração maior da solução ou de aumento de temperatura. Então, mexer no fator ação mecânica igual a impacto pode ser muito benéfico para o seu processo. A gente acha, né, que que o impacto é diretamente proporcional aí à pressão, mas não é. Eu vou mostrar aqui para vocês que mesmo que você dobre a pressão, o que você consegue aumentar impacto é aproximadamente 40%. Enquanto que se você dobra a vazão aplicada, isso tratando do mesmo lavador, tá, pessoal? Não estou falando aqui que a gente trocar o lavador, trocar o processo. Aqui é se você está utilizando o mesmo bico. Quando você dobra a vazão, você aumenta o impacto em 100%. Isso porque o impacto, ele depende da vazão do bico e da raiz da pressão. Daí vem o fato de que dobrar a pressão não é proporcional a dobrar o impacto, ok? Então, falando de impacto, que o impacto é a variável melhor para você trabalhar quando você quer incrementar aí o seu processo de limpeza, a gente trata isso numa linha cronológica de impacto como rinçagem, médio impacto e alto impacto. E a gente vai entender que... Vou tomar uma água aqui, pessoal. Obrigada. E a gente vai entender que todos os lavadores, eles podem entregar um processo de rinçagem, um processo de médio impacto e um processo de alto impacto. Porque ele vai depender da distância que está o seu bico até o alvo que ele deve limpar. Então, para o mesmo lavador que eu estou falando aqui, um dos nossos carros-chefes aqui, o TanqueJet A290, se ele estiver trabalhando a 7 bar e ele tiver que alcançar um alvo a mais ou menos 35 metros dele, ele vai estar fazendo um processo de rinçagem, ele não vai estar fazendo um processo de alto impacto. Em compensação, se ele estiver trabalhando a 17 bar, a um alcance de 20 metros, ele vai estar fazendo um processo de alto impacto. Então, o que a gente precisa entender é que, independente do lavador, todos eles entregam um processo de rinçagem, um processo de médio impacto e um processo de alto impacto. Então, a gente não pode achar que para quem só sabe usar martelo, todo problema é prego. Não é. A gente tem que saber que martelo usar em qual prego. Ok? E em definição de nível de impacto, começando aí pelo processo de rinçagem, nós geralmente dividimos isso em 4 níveis. O primeiro nível seria o processo de rinçagem, que ele é utilizado quando somente a distribuição com pouquíssima ação mecânica é suficiente para fornecer o processo de limpeza. Dentro da linha da Spray Systems, eles são basicamente estacionários ou reacionários. Nós chamamos eles de spray ball. O fluxo é atomizado geralmente a poucos metros do alvo e uma névoa densa é projetada na superfície do tanque. Esses bicos geralmente proporcionam
uma vazão grande, do tipo cone cheio ou jato leque, e podem fazer cobertura aí desde 360 graus até 170 graus. Num nível aí, nível 2 de impacto, baixo impacto, são recomendados para limpezas leves, onde algum impacto realmente faz a diferença, e consegue consumir menos que os sprays balls, né? E utiliza uma média pressão para atingir essa faixa de impacto. A gente está vendo o bico aqui 23.240, por exemplo. Esse bico aqui não pesa quase meio quilo, e ele oferece uma cobertura de 270 graus. Ele é utilizado para enxágue geral e limpeza leve em pequenos recipientes. O bacana dele é que ele pode ser instalado horizontal e verticalmente. No nível 3 de limpeza, de médio impacto, é utilizado quando algum choque é necessário, né? Quando algum impacto é necessário para fazer aquela desincrustação da parede, e geralmente utilizam jatos sólidos a média vazão e pressão. E o nível de impacto maior, que são os lavadores, aí, os tank jets, que são os carros-chefes da Spray Systems, quando se fala em alto impacto e distância. E é utilizado quando precisa de remoção daqueles resíduos que já estão secos, que já estão incrustados, que demora-se muito com qualquer outro, elevação de qualquer outro dos fatores de limpeza, né? E ele exige pressão e vazão um pouco maior, e ele gira os dois eixos de forma lenta. Esse giro ele pode ser modificado de acordo com a necessidade de vazão de velocidade de limpeza também, e traduz tudo isso em alto impacto. Então, quando a gente fala em 4 níveis de impacto, a gente tem, voltando para a rinçagem, médio impacto e alto impacto, muitas vezes a gente tem o preconceito de que spray ball não limpa. Spray ball limpa, spray ball tem um certo nível de impacto. Basicamente, ele funciona por escorrimento, o líquido escorre por gravidade, mas ele tem esse padrão, o fluxo dele, ele tem esse padrão de formação com ondas que fornecem fluxo laminar e turbulento. E essas ondas que criam uma ação mecânica, embora de baixo contexto. Diferente de quando nós trabalhamos com alto impacto, que justamente é isso daqui que vocês estão vendo. É um jato sólido, direcionado estritamente para uma área pequena, que promove o arranque da sujidade na superfície. O que a gente tem que ter muita consciência quando nós trabalhamos com jato sólido? Por ser uma área de impacto pequena, nós temos que garantir a cobertura total e completa de todos os pontos da superfície do tanque. E é disso que nós vamos falar daqui a pouco. Outro ponto de estratégia de limpeza muito bacana, que é legal economicamente saber, e faz parte das estratégias de limpeza também, é o tipo de acionamento, né? Nós temos os estacionários, basicamente eles ficam fixos num eixo, e a vazão é distribuída aí de acordo com o perfil dos furos. Nesse caso é um spray ball, e ele fornece 360 graus de cobertura. Eles não contêm parte móveis, vocês não precisam se preocupar muito com manutenção, alta compatibilidade aí com concentração de químico, com os produtos químicos. Por se tratar de bicos que trabalham basicamente com cone cheio, eles têm alto consumo, pouca ação mecânica, pouco impacto, né? E uma certa limitação quanto ao tamanho do tanque por trabalhar com baixas pressões. Então, ele não tem um alcance, uma pluma aí que tenha uma projeção muito grande. Temos também os acionamentos por fluido movido reacionário. Ele depende da pressão do líquido para se movimentar. Então, se há queda de pressão por algum motivo técnico, aí na linha de pressurização, o lavador vai girar mais devagar e, consequentemente, ele vai executar o ciclo de limpeza em um maior tempo.
mas ele tem um impacto um pouco maior que os estacionários, promove uma cobertura um pouco mais saliente. Eles trabalham com um volume menor do que os bicos spray balls, e com o fato de ser giratório e ter um pouco mais de impacto, ele reduz o tempo da limpeza. Uma desvantagem dele é que, como ele depende do fluido atravessando as engrenagens para fazer o movimento, ele exige um fluido limpo. Fluidos com sujeira vai travar o lavador. Na mesma linha dos movidos por fluido, mas esse é uma velocidade constante, ele é acionado por fluido, né? Ele usa o momento em relação ao eixo para acionar a parte giratória aí do lavador de tanque, e ele gira a uma velocidade constante. Então, você consegue diminuir ainda mais o tempo de limpeza. Ele tem um impacto um pouco maior do que os reacionários e os estacionários, e também exige uma filtragem eficiente da solução de limpeza. Em contrapartida, nós temos os lavadores, os A290, 190, o 360. Ele é motorizado, ele pode ser acionado elétrica ou pneumaticamente, mas ele também pode ser acionado via fluido. Não é muito comum, mas ele também pode ser utilizar a própria pressão do fluido para se movimentar. Dos nossos lavadores, aí, a uma distância razoável é o que apresenta maior impacto. Então, da linha toda, ele vai ajudar, é o que mais vai ajudar você a reduzir o tempo de limpeza. Ele tem baixa manutenção, e toda a energia do fluido, toda a pressão aplicada vai para o bico, já que ele no elétrico e no motorizado, ele não utiliza a força fluido para fazer esse movimento de rotação. Percebam que ele roda nos dois eixos, ele roda no eixo transversal e horizontal. Então, agora que a gente já conhece um pouco de como o impacto pode ajudar o seu processo de limpeza, e como a pressão e a vazão vai diferenciar tanto o tipo de lavador, o impacto que você vai utilizar e o tipo de acionamento do lavador indicado, agora nós podemos falar um pouco de como dimensionar esses lavadores dentro dos tanques. Os cuidados são muitos, gente. Os cuidados aí que a gente tem que tomar, tudo aquilo que tem que se pensar quando vai fazer uma melhoria, quando vai se fazer uma troca de um lavador, não é tão simples assim. Não é só pensar, eu quero o dobro de vazão, que eu vou ter o dobro de impacto. Não é assim que funciona. Por quê? Porque tem que tomar cuidado com as áreas de sombra, a gente tem que fazer um dimensionamento com relação à distância de impacto, se aquele lavador realmente vai te fornecer um alto impacto, ou se ele vai te fornecer um processo de rinçagem, como que eu vou fazer a instalação desses lavadores, onde estão essas portas de inspeção, eu preciso de um lavador, eu preciso de 2 lavadores, se eu preciso de alto impacto num tanque de 60 metros, um lavador só é o suficiente? Então, não dá para selecionar sem critério, porque toda vez que a gente seleciona sem critério, a gente desperdiça. E no mundo onde a gente tem que economizar cada vez mais água, químico, energia, desperdício é a pior coisa que a gente pode estar deixando de legado onde a gente trabalha. E para evitar que isso aconteça, a Spray Systems tem um software de desenvolvimento próprio muito bacana que se chama Tank Trace. Esse software, ele permite que nós façamos algumas simulações quando o tanque apresenta obstrução, quando se trata de um tanque muito grande, quando se trata de um processo de limpeza muito caro. A gente lança a mão desse software para nos ajudar a entender como que se comporta o fator impacto dentro do processo de cobertura do tanque. Então, aqui eu vou apresentar para vocês um tanque bem considerável aí. Ele foi posicionado, esse lavador, não sei se vocês conseguem enxergar, ele precisou ser posicionado fora de centro, porque existia uma
área de inspeção aqui que não poderia ser utilizada para colocar o lavador, então foi necessário posicionar fora de centro. Nós estamos falando aí de um tanque de 24 metros, né? Então, a gente vai entender como que ele trabalha, como que 24 metros representa aqui, e o que 24 metros representa aqui, e um consumo aí de 29 metros cúbicos por hora de solução de lavagem. Então, se o lavador de tanque for posicionado fora de centro, nessa posição, o que aconteceu? Aconteceu isso daqui que vocês estão vendo. Na região mais próxima, aí de mais ou menos 40 pés aí do raio de ação do lavador, conseguiu um grande impacto. A partir daqui, a gente pode notar, nós podemos notar que o impacto foi diminuindo, certo? E a limpeza o impacto que foi proporcionado a essa área do tanque não era suficiente para reduzir o tempo necessário que o cliente entendia como ótimo para o processo dele. Então, aqui, o Tank Trace indicou que não era um bom posicionamento para o lavador de tanque. Em compensação, nós estamos vendo aqui aquilo que eu comentei anteriormente, né? Há necessidade de garantir, por ser um jato sólido estritamente direcionado para uma pequena área por tempo, precisa se garantir a cobertura total do tanque. Então, quantos giros, quantos minutos, qual o ciclo de limpeza que vai ser ideal para esse lavador funcionando a X% de rotação, que promove 100% da cobertura, 100% do atendimento, que todas as áreas do tanque foram atingidas por este jato sólido. Então, nessa primeira simulação, as conclusões que nós podemos chegar é que o alto impacto foi conseguido só até 6,5 metros, trabalhando a 29 metros cúbicos por hora, a uma rotação X. O médio impacto foi atingido em até 12 metros e um baixo impacto foi atingido nos 29 metros completo do tanque. E a cobertura foi observada em 13 minutos para uma velocidade de giro X e 25 minutos para uma velocidade de giro Y. Então, aqui a gente consegue entender como que a velocidade de giro também influencia na cobertura total do tanque. Em outro caso, aqui nós estamos vendo, né, um tanque bem complexo, com várias pás, com vários agitadores, né, e o cliente tinha um problema muito sério que ele não conseguia limpar por baixo desses lavadores, por onde a sombra dos lavadores impedia que o processo de limpeza fosse brilhante, né? Os processos de validação por ATP ou por luminescência não deixava com que fosse validado numa primeira vez. Então, foi feita uma simulação, essa simulação foi feita com 4 lavadores, testou-se na posição vertical e horizontal. Então, aqui vocês podem ver a posição dos lavadores na vertical. E aqui vocês conseguem entender como foi o processo de atingimento das paredes com os lavadores na horizontal. Então, aqui nós estamos observando como cada lavador se comportou no raio de ação aí para promover o impacto, né? E aqui a gente consegue ver os 4 trabalhando ao mesmo tempo, a cobertura total aí do tanque, da limpeza do tanque. E as conclusões para o vertical. As pás, quando usou na posição vertical, não houve limpeza efetiva, teve menos cobertura, houve um sombreamento no fundo do tanque, porque a pá também está nessa posição. Então, o fluxo bate na posição de frente com as pás e o fundo não consegue ser limpo. Em compensação, na posição horizontal, as pás foram completamente cobertas e houve quase ou nenhuma
região de sombra no fundo do tanque. E conseguiu-se uma cobertura completa com os 4 lavadores funcionando ao mesmo tempo em 10 minutos. E o cliente, no processo antigo, demorava mais de hora para fazer a cobertura e o ciclo de limpeza total do tanque. Então, a gente percebe que um pouco de tecnologia, um pouco de inovação, né, permita que nós possamos errar no papel. Nós testamos na vertical primeiramente, não foi um resultado bacana, testamos horizontalmente, o resultado do Tank Tracer aí trouxe para a gente que era a melhor posição. E se isso fosse testado na prática? O quanto que ia custar toda essa parte de instalação, as partes dos primeiros testes, o quanto isso ia custar mais de tempo e de dinheiro para vocês? Então, errar no papel é melhor e mais fácil e mais barato do que errar com os lavadores instalados direto no processo de limpeza de vocês. E agora, só para vocês verem mais ou menos o que é o Tank Tracer, né? Basicamente, nós precisamos aí do dimensional de toda a estrutura física do tanque que tem que ser lavado. Nós podemos incluir todo o dimensional, todos os pontos cegos, todas as chicanas as chicanes que vocês tiverem aí no seu processo produtivo, nos seus tanques, né? Então, a gente constrói efetivamente a geometria. Nós temos uma gama muito grande de lavadores, então, de acordo com o nosso know-how, com as condições de vazão e pressão aí também, a gente seleciona o lavador naquela lista, posicionamos em algumas vertentes aí, né, tá vendo aqui, tem 3 lavadores posicionados, e depois de criar o mesh, de criar a geometria, nós conseguimos ajustar o giro, a vazão, a pressão, para entender em quanto tempo e com qual impacto esse lavador vai entregar de acordo com a geometria de vocês. Então, aí, vocês veem, todo o tanque foi coberto, né? E é isso que o nosso Tank Tracer, e esse é um dos nossos diferenciais para ajudar a achar a solução de uma maneira mais rápida. Então, depois disso tudo, como que a gente pode melhorar o ciclo de limpeza, né? Como executar isso? Primeiro, tem que determinar o nível de limpeza que é necessário. Uma rinçagem é o suficiente para fazer a limpeza no processo? Se tá ótimo. Existe algum dos 4 fatores que nós discutimos, que faz sentido alterar? Temperatura, concentração do químico, o tempo e principalmente o impacto. O que pode ser trabalhado com vocês, né? Avaliar o tamanho do tanque, a distância entre o jato e a área que tem que ser limpa, se na maior distância realmente fornece o mesmo grau de limpeza que você precisa. Principalmente fazer isso da maneira que consuma menos, né? Fazer com menos, limpar com menos. O impacto, que a gente já falou bastante, e a dimensionamento e a obstrução interna aí do tanque de vocês. Então, é assim que a gente consegue melhorar, assim que a gente consegue ajudar vocês a melhorar o ciclo de limpeza. E mais do que isso, toda vez que você melhora alguma coisa, você tem que garantir que aquela melhoria vai ser repetida, que é a repetibilidade do seu processo de limpeza. E aí vem a resposta do porquê automatizar, né? Por que automatizar o meu processo de limpeza? Porque você vai garantir que ele vai ser executado todas as vezes do mesmo jeito, vai ter consistência, pelo mesmo tempo, o mesmo impacto, com a mesma vazão e pressão, o mesmo impacto, com a mesma concentração de químico, e ele vai ser executado exatamente nas proporções. Você vai ter redução de mão de obra, você vai ter redução do consumo de solução, você vai ter menos custo com a sua estação de tratamento, porque você vai ter sempre a mesma concentração, mesma temperatura, né? E você vai ter a adequação da NR33, no caso, para quem trabalha aí com um processo manual.
Ô, Rita, eu acho que é legal a gente saber também do pessoal se eles precisam, né, dessa repetibilidade no processo de Bacana, não, limpeza. bacana. Eu lancei aí para vocês, se vocês puderem responder, que daí a gente vai tendo uma noção, né? Se eles já possuem hoje, se vocês já possuem, ou se vocês gostariam que o seu processo fosse automatizado, né? Então, enquanto vocês respondem aí, e para ter certeza que vocês vão responder sim, nós vamos falar um pouco dos nossos casos de sucesso. Porque de nada adianta também a gente falar que a gente pode fazer se a gente não provar que a gente consegue fazer. Então, aqui eu tenho alguns casos de sucesso, nós temos vários. Lavador de tanque é um mercado que a Spray Systems realmente tem know-how, limpeza de tanque, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o caso de uma farmacêutica que usava spray ball, tinha um consumo de 2 metros cúbicos por ciclo e demorava 1 hora para limpar cada tanque. Foi instalado lavador com impacto um pouco maior, lavadores de impacto maior, né? Foi reduzido o consumo de 2 metros cúbicos para 0,45 metro cúbico por ciclo. O tempo de limpeza passou de 1 hora para 12 minutos. E isso aqui, nós estamos falando única e exclusivamente da redução de água e de tempo, uma economia de R$129 mil mensais. Só que se você parar para pensar que se ele usava, vamos supor que cada batelada dele, que cada processo dele, entre as limpezas, ele demore 4 horas no tanque. E antes ele demorava 60 minutos para fazer essa limpeza. No dia, ele conseguia fazer 4 bateladas de produção. Agora você pensa, se você passar de 60 para 12, na verdade, seu tempo de batelada continua o mesmo, os mesmos 240 minutos. Só que agora você usa 12 minutos de limpeza. Em 24 horas, você ganhou uma batelada. Então, quer dizer, ao invés de você comprar outro tanque para aumentar a sua produção, você consegue entregar uma batelada a mais, simplesmente melhorando o seu processo de limpeza. Rita, deu um resultado, compartilhar com vocês, a maioria respondeu que sim, que precisa dessa repetibilidade, né, que tem essa necessidade no processo. Não, tem confiança é tudo. Quando a gente não tem confiança naquilo, né, fica um pouco mais complicado. E continuando aqui os nossos casos de sucesso, outro cliente que utilizava spray balls, eram 33 tanques, 40 mil litros de água por tanque para limpeza, não, todos os tanques, e 1,2 mil litros de produto químico para limpar os tanques, os 33 tanques a cada batelada. E trocando também para sistema... Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Trocando para sistemas de... Desculpa, eu não estava. Trocando os spray balls, né, entendeu-se aí que havia necessidade de se alterar o impacto, que o impacto traria um bom resultado com relação à ação mecânica. Então, ao invés de... Aqui vem a constatação daquilo que nós falamos anteriormente, né? Quando você mexe no impacto, você reduz consumo de água, você reduz consumo de líquido, e nesse caso também houve uma melhoria no processo de medição, né? Antigamente a adenosina trifosfato aí no processo de identificação de matéria orgânica era em torno de 2,5. Com o aumento do impacto também, conseguiu reduzir isso para 1,2. 2,5 era mais do que aceitável, mas 1,2 é ainda melhor. Então, provando aí para vocês que alterando um fator no processo de limpeza, você consegue alterar os outros 3 fatores. Você consegue diminuir, ganhar nos outros 3 fatores. Mais um caso de sucesso.
Esse cliente, ele utilizava várias estratégias, né, de limpeza por imersão, manual de alta pressão, as famosas VAPs aí, lavador sem impacto, tinha até o lavador com impacto também, e foi normalizado, todos os tanques, todos os processos, as estratégias foram dimensionadas para trabalhar com maior impacto. Então, ele teve um tempo de redução de limpeza de 70 minutos para 15 minutos, e uma redução no consumo de água de 50% e uma redução no consumo de químico em 20%, provando, novamente, que alterar um fator mexe nos outros 3 fatores de limpeza. E, de novo, vamos fazer a nossa conta. Continuando, se o cliente também trabalha com 4 horas de batelada e precisa de mais 70 minutos para fazer a limpeza de cada tanque, ele consegue, no máximo, 4 bateladas por dia. Só que se ele reduzir isso para 15 minutos, ele vai conseguir 5 bateladas por dia. De novo, nós disponibilizamos para o cliente mais do que melhoria no processo de limpeza. Nós disponibilizamos para ele um tanque a mais por dia. Outro caso de sucesso. E agora a gente está falando aí em limpeza de tanque, daqueles corantes, aquelas balinhas que gruda assim, sabe? Gruda no dente. Imagina como isso gruda no tanque. A limpeza anteriormente era feita manual, cada tanquezinho desse demorava 30 minutos, utiliza-se água quente, para um dos fatores da limpeza, né? Se não tem muito tempo, se não tem químico, precisa de uma temperatura mais alta. Então, isso apresenta risco para o operador e um alto consumo também, porque você fica mais tempo ali com a vapizinha ligada. E o resultado, instalando lavadores dentro desses lavadores que não trabalham a 360, né, mas lavadores dentro desses pequenos tanques, houve uma redução do tempo de limpeza de 30 minutos para 5 minutos, continuou-se trabalhando com uma temperatura a 90 graus, e eliminou o risco de queimadura ou de qualquer outro risco que os operadores fazendo esse processo manual. De novo, alterando o impacto e melhorando a distribuição nesse caso, conseguiu-se de passar de 30 minutos para 5 minutos, além de ter uma limpeza mais consistente. Outro caso de sucesso, pessoal. A reclamação nesse caso era que a higienização era inadequada, né? Ele tinha um alto consumo de água, os lavadores que ele utilizava anteriormente tinha problemas de travamento, porque ele não tinha como ter uma filtragem mais efetiva do líquido que ele utilizava, né? Então, e não conseguia uma repetibilidade muito boa do processo de higienização todas as vezes que era feita essa limpeza. Então, também aqui trabalhando com aumento do impacto, né, conseguiu-se uma redução de consumo de líquido aí de 50%, aqui a gente não tem autorização para fornecer os números, mas a porcentagem é isso daí, uma redução no consumo de água de 50%, né, e também houve uma redução de emissão de CO2, porque os resíduos aí que se formavam durante o processo de limpeza precisavam ser incinerados. Então, como você tem uma limpeza mais efetiva, você não precisava incinerar tanta matéria. E um caso de sucesso de uma usina de açúcar e álcool, as famosas limpezas de Dorna, que não podem ter contaminação cruzada de jeito nenhum. O cliente utilizava 30 minutos de limpeza por Dorna, já era um tempo bem bacana para quem limpa Dorna, pessoal aí sabe. E com a instalação dos lavadores, aqui foi um lavador A290, ele conseguiu reduzir de 30 minutos para 5 minutos. E com o aumento do impacto e a melhoria da cobertura também, ele conseguiu diminuir o uso de antibiótico no processo de limpeza dele também. E, por fim, um caso de sucesso numa limpeza de torre de secagem, onde existia dificuldade aí de limpeza principalmente na parte dos ciclones e nas tubulações. Essa limpeza dependia de 4 operadores
para executar ao mesmo tempo, um alto consumo de água, um tempo muito alto, e principalmente funcionários em risco, né? E com o uso dos nossos lavadores de tubulação e dos lavadores específicos para tanque, conseguiu-se reduzir esse alto consumo de água em 60%, fora que tirou os funcionários em risco de estar dentro desse tanque fazendo a limpeza e, principalmente, aí diminuiu o tempo de execução do processo de desincrustação. Mas por que tudo isso, né? Por que falar tanto de impacto? Por que falar tanto que a Spray Systems tem mais de 85 mil combinações de produtos? Lavador de tanque é menos, mas por que a Spray Systems tem um martelo específico para cada prego? E por que nós realmente somos os melhores? Aqui vocês podem ver um gráfico comparativo com um lavador do concorrente. E na comparação, a gente consegue enxergar que para uma vazão 14% menor, e entendam que a vazão entrega o dobro de impacto, a Spray Systems entrega mais impacto do que o concorrente. Então, a gente consome menos e entrega mais impacto. Especificamente, 14% a menos de vazão para entregar um impacto maior. Então, nós realmente podemos falar que nós somos os melhores. E aqui vem um comparativo. Então, com 360 litros por minuto, ambos trabalhando a 10 bar, um ciclo completo de limpeza foi atingido pelo lavador da Spray Systems em 10 minutos e do concorrente em 25 minutos, para um alcance máximo de 28 metros versus 26 metros para conseguir o mesmo impacto. E o que isso significa em números? Né? O que 15 minutos significa para vocês? Significa que talvez você possa ganhar 2 bateladas por dia, 3 bateladas por dia, depende do seu processo produtivo. Se a sua batelada demora 2 horas e você gasta 25 minutos para limpar o seu tanque, com este lavador do concorrente, você pode fazer no máximo 9 bateladas por dia. Em compensação, se você puder diminuir 15 minutos de limpeza com uma vazão bem menor e um impacto, um alcance maior, você pode fazer 11 bateladas num dia. Quer dizer que você ganha 2 processos produtivos sem precisar comprar 2 tanques novos. Certo? E é por isso que a gente tem certeza que a gente consegue entregar para vocês o melhor do processo de limpeza. Porque a gente tem ferramenta de simulação, a gente tem know-how, a gente tem produto, e como foi falado anteriormente aí, a gente tem presença. Então, se você precisa que nós estejamos na sua planta daqui 2 dias, nós vamos estar aí para te ajudar. Então, além de tudo, a gente tem disponibilidade de atendimento. Então, une o útil ao agradável, une a confiabilidade do produto, a confiabilidade do processo com o ser bem atendido. Então, nós temos certezas que a gente consegue entregar o melhor do processo de limpeza para aquilo que vocês estão almejando, para atingir um KPI de sustentabilidade, um KPI de produção, um KPI de manutenção, porque nós sabemos também que os nossos lavadores têm menos partes para serem trocadas durante aí uma manutenção preventiva. Então, nós sabemos que nós conseguimos entregar o melhor do processo de lavagem de tanque para vocês. Bom, Rita, e aí aproveitando, eu queria, né, deixar disponível para o pessoal, quem precisar de um especialista, né, conversar com um dos nossos especialistas para saber como melhorar, né, essa limpeza de tanque, está com alguma dificuldade, responde sim aí na nossa pesquisa, que aí a gente vai encaminhar, né, como o Alexandre comentou, a gente tem a equipe comercial e técnica, né, no país inteiro.
Então, vocês trocam, né, uma ideia por telefone, faz uma visita técnica e a gente com certeza vai conseguir te ajudar. Quer abrir para pergunta? Pode continuar. Bom, pessoal, agradeço aí o tempo de vocês, espero que eu tenha colocado uma minhoquinha na cabeça de cada um, se existe a necessidade, existe a possibilidade realmente de ganhar uma batelada a mais, de diminuir a sua concentração de químico, deixar de gastar um pouco com químico, deixar de gastar um pouco com energia. Eu espero que eu tenha colocado essa minhoquinha na cabeça de vocês, né, para que a gente possa fazer uma evolução no nosso processo de limpeza de tanque. E com isso eu deixo aqui para vocês o nosso QR Code, quer dizer, eu não deixo porque eu não estou conseguindo mexer no meu mouse. Eu deixo aqui com vocês o nosso QR Code, para vocês verem um pouco, consultar um pouco o nosso material aí de lavador de tanque, alguns catálogos que nós deixamos disponibilizados, inclusive alguns casos de sucesso. Então aí fica disponível para vocês consultarem primeiro. Se vocês quiserem uma visita de um especialista direto, também entre em contato com a gente, mas fica aí disponível para o que vocês quiserem. E pode ser uma minhoquinha ou pode ser um peixinho, né, também. Se a gente deseja fazer algo que a gente nunca teve, a gente precisa fazer algo que a gente nunca fez, porque sentado, fazendo as coisas do mesmo jeito para sempre, a gente nunca vai conseguir fazer nada diferente. Então, dito isso, eu abro a sessão para responder algumas perguntas, né? A gente deu a nossa 1 hora aí prevista para o webinar, e a disponibilidade de responder algumas perguntas. A maioria das perguntas a gente vai direcionar aí para os nossos consultores técnicos, né? Mas não sei. Obrigada, viu, Rita? Agora o Renato, ele foi fazendo, né, toda a parte das perguntas, então vamos abrir para a gente dar uma conversada. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Eu queria só dar uma palavra. A gente tem uma série de perguntas, e eu vou, antes de talvez responder algumas delas, né? Eu queria falar o seguinte: a gente tem um programa de diagnóstico, de venda de diagnóstico, né? Algum pessoal está falando assim, eu gostaria de saber o ponto correto de instalação e tal. A gente tem um programa que não é isso, tem um custo baixo de diagnóstico. Então, a gente pode enviar um técnico, né? E a gente faz um projeto para vocês daquilo que é o melhor. Isso a gente pode oferecer para todo mundo, para depois, quando for adquirir o equipamento, adquirir de uma forma assertiva já. Tá? Então, vamos lá. O Alisson trabalha numa empresa de sorvete e perguntou aqui se o spray ball já não seria um meio suficiente para ser utilizado. Bom, eu vou tentar ajudar. Você quer responder, Rita? Pode ser? Então vai. Bom, vai de encontro com tudo aquilo que nós falamos, né? A gente já vendeu lavador para fábrica para limpeza de sorvete, por ser o resíduo ser oleoso, ele às vezes até um pouco ceroso, né? Ele depende basicamente de um pouco de impacto. Não é que o spray ball não funcione, foi o que eu falei, o spray ball pode funcionar. Claro, ele funciona, você utiliza isso e ele com certeza te fornece uma limpeza bacana, eficiente, mas talvez você possa conseguir mais tempo de disponibilidade do seu equipamento se você trabalhar alguns dos outros dos 3 fatores, ou tempo, ou concentração de químico, ou impacto, que a gente viu que é o mais rápido, fácil, para você conseguir melhorar o seu processo de limpeza. Mas spray ball, com certeza, se você está utilizando, tenho certeza absoluta que ele funciona para você também.
Legal. Tem mais duas pessoas, o Bruno e o Ian, que perguntaram sobre tanques com agitadores, as dificuldades de limpeza, né, com pás e tudo mais. Acho que parcialmente foi abordado aí o Tank Tracer, né, como solução. Não sei se vocês têm mais algum comentário adicional. O Tank Trace, ele veio para nos ajudar justamente nisso, né? A gente consegue simular, a gente consegue testar várias hipóteses utilizando o Tank Trace. A gente testa isso no papel, a gente não precisa testar isso na prática e esperar entender o que cada posicionamento traria de benefício ou malefício para o seu processo. Então, hoje, ele é a ferramenta mais efetiva quando a gente precisa entender como as sombras, como os obstáculos aí trariam algum tipo de malefício para o processo de limpeza. Então, o Tank Trace, ele veio justamente para deixar a gente mais qualificado daquilo que está fazendo, mais certeza daquilo que se está instalando antes de fazer isso na prática. Legal. Tem o Bruno aqui também perguntando sobre a diferença entre um SIP e um processo automático. O processo automático, basicamente, a gente fala que é o lavador de tanque que é portátil. Você consegue transformar o seu processo automático, mas para vários tanques. Você consegue retirar o lavador de tanque do tanque A, levar juntamente com a unidade de bombeamento que a Spray Systems fornece direto para o tanque B, direto para o tanque C. Em compensação, o SIP, ele é fixo, né? Ele trata especificamente daquela linha faz primeiro o enxágue, a rinçagem, a limpeza, a aplicação dos químicos que você utiliza em uma limpeza final, totalmente programada. A gente diferencia o automático da limpeza SIP dessa forma. O automático é feito com lavador, não é feito manualmente, tentando entender se você fez a cobertura do tanque manualmente 100%. Você tem uma forma automática de fazer isso, sabendo que 100% do seu tanque foi contemplado naquele ciclo de limpeza. A limpeza SIP é o que todos nós sabemos, ele já vem determinado, já vem com as receitas, com todo o padrão de limpeza específico determinado por cada regulamentação. Então, a nossa diferença entre automático e SIP é justamente essa, você ter certeza de que todo o tanque tenha cobertura e ele é portátil. No SIP ele não é portátil, nesse caso ele não seria, o processo como um todo não seria portátil, mas você também tem 100% de garantia de que no ciclo de limpeza toda a cobertura foi efetuada. Vamos lá, tem agora o Lucas, uma pergunta mais direcionada aí aos serviços, né, da Spray. Ele diz que tem um tanque que hoje é dedicado para uma tecnologia e que deseja um projeto de SIP para poder aumentar a produção de itens que ele tem lá. Se nós damos o suporte para entender qual o processo otimizado de limpeza. Sim, nós damos o suporte. É só entrar em contato conosco que a gente vai entender o seu problema, vai fazer o diagnóstico do seu problema e fornecer para você a solução que você precisa para atingir o seu ideal de produção. Pode nos procurar. Legal. Tem o Fábio também perguntando aqui, diz que tem um produto com pH quase zero. Tem algum lavador que tem inserção e extração automática? Temos um reator vitrificado. Temos também. Isso pode ser consultado, a gente vai direcionar você para o nosso especialista da sua região, para ele começar a entender como fazer esse processo de retrátil, e nós podemos entrar em contato sim. Nós temos isso na nossa linha, pode ficar tranquilo. Legal. Tem agora o Henrique, que também fez uma pergunta sobre o ponto onde o lavador está instalado, né? Como que atinge essa limpeza?
como se faz a limpeza do lavador em si. Em algumas situações, o lavador é rotativo. Então, ele mesmo executa a limpeza dele no processo de giro, porque ele gira tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, ele bate nele mesmo e executa a limpeza. É um processo praticamente autossuficiente nesse caso. Tá, temos mais uma pergunta aqui não dá para saber o nome, RX alguma coisa, o login. Ele diz que tem um reator com produção de polímero, pergunta qual que seria o bico recomendado. Opa, a gente só consegue recomendar se a gente fizer o diagnóstico do que você precisa. Foi o que eu falei, nós temos muitas combinações, a gente tem várias condições de vazão e pressão que cada um pode ser utilizado, só recomendar o bico talvez não seja o que você precisa, talvez você precise de entender o que economicamente faz mais sentido para você. Então, de novo, provavelmente nós temos alguém perto de você, nós vamos entrar em contato e vamos vamos entender a sua situação e vamos dar o diagnóstico daquilo que você precisa para atingir o seu objetivo. E acho que para finalizar aqui, tem uma pergunta sobre limite de pressão, depender da estrutura da parede do tanque. É o Lucas. Bacana, Lucas. Se você tem um limite de pressão na sua estrutura, a gente precisa saber. Porque aí nós vamos dimensionar o nosso lavador para a distância específica entre o ponto de dispare e o impacto que ele vai atingir a sua estrutura. Essa conta, se precisa de médio, baixo, alto impacto, nós vamos fazer. A gente só precisa entender no seu processo o quanto que é necessário, o quanto que é possível entregar de impacto na sua parede. De novo, nós podemos fazer essa conta, nós sabemos fazer isso e provavelmente nós temos alguém perto de você que você pode chamar, que nós vamos resolver o seu problema depois que nós fizermos o diagnóstico exato daquilo que você precisa. O bacana da Spray, só um parênteses aí, é que a gente tem um martelo para cada prego. Então, primeiro nós precisamos entender qual que é a real situação do seu processo. Onde você quer chegar para a gente dar um diagnóstico daquilo que pode ser feito para que você tenha uma situação, para que você tenha um final feliz. Então, nós temos muitos martelos e vocês têm muitos pregos. Então, acredito que a gente consegue achar uma combinação bem bacana aí, independente do problema que você tem, que você está enfrentando. Tá legal. Tem mais uma pergunta aqui do Flávio Tavares. Ele disse aqui que está projetando 2 tanques novos com produtos muito aderentes às paredes do equipamento. Fabricado em inox 316, na planta limitação de fornecimento de fluido de limpeza, água industrial e em relação à pressão máxima, 4 bar. Existe algum equipamento de alto impacto que se encaixa nessa condição? Existem relações que a gente consegue dimensionar uma vazão um pouco menor e mesmo assim apresentar um impacto bacana, vai depender da distância do alvo. De novo, a gente identifica a sua situação, a gente vai até você, entende o que você precisa como limitante, e vamos dar um diagnóstico aí bacana, uma receitinha bacana aí do que você consegue entregar de melhoria nesses tanques novos, né? Porque já que está nascendo novo, melhor que nasça na excelência, no estado da arte, né? Então, pode entrar em contato com a gente também, que a gente vai ter muita disponibilidade e muita honra de estar ajudando você a dimensionar de novo melhor essa limpeza de tanque.
Bom, acho que foi isso, né, gente? Muito obrigada pela participação de todos. Queria agradecer ao Alexandre e à Rita, né, por toda essa aplicação de conhecimento que vocês disponibilizaram para a gente. Eu estava dando uma olhada aqui no chat, né, e vi que o Heron, ele perguntou a respeito se a gente faz a parte de engenharia de bomba e instalação também. E aí, logo em seguida, a Bruna, da Real Café, ela já respondeu, né, essa pergunta dele, que ela comprou um sistema FDS com a gente, com lavador A190, e que eles estão super satisfeitos. Então, foi o que a Rita, né, falou durante essa 1 hora que a gente está aqui. A gente tem muito know-how, muito entendimento do processo para ajudar todos vocês. O pessoal se alguém ainda precisar, não conseguiu responder lá a respeito da consulta com o especialista, né, que precisa de uma ajuda, pode entrar em contato com a gente através desses números que estão aí na tela, através desse e-mail, ou através do nosso site também. Muito obrigada, viu? Daniela, justamente isso é a ideia do trabalho de diagnóstico, para entender se a bomba está bem dimensionada, se tem um desnível muito grande, se o tanque ele tem sombra, se o tanque tem revestimento de vidro, alguns tanques têm. Então, tudo isso é importante fazer esse trabalho aí. A gente está à disposição, toda a força de vendas, mais os contatos diretamente com a Rita, com o Renato, eles estão aí para isso. Tá? Então, a gente espera que tenha ajudado aí de alguma forma e que a gente nos fale em breve. Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigado para todo mundo. Tenham um bom final de tarde. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau.